Minha madrasta exigiu que eu pagasse aluguel para viver na minha própria casa, enquanto os filhos dela moravam lá de graça. Quando me recusei, ela tentou convencer meu pai a me expulsar. Mas, quando revelei a verdade sobre quem realmente era o dono da casa, tudo mudou. O sorriso de Sandra se alargou. Bom, então você vai ter que procurar outro lugar para morar, não é? Não podemos ter parasitas nessa casa. Eu estava sentado à mesa de jantar, minha comida já completamente fria enquanto as palavras de Sandra ecoavam no ar. A injustiça de tudo aquilo. Anos sendo tratado como um criado enquanto os filhos dela não faziam nada, e agora isso. Algo dentro de mim finalmente se quebrou. Então, deixa eu ver se entendi, disse, com a voz surpreendentemente calma. James, que se formou na faculdade há 2 anos e passa os dias jogando videogame, não precisa pagar aluguel. Melissa, que está no 3º ano da faculdade e nunca fez uma única tarefa em casa, também não precisa pagar. Mas eu preciso? Decidi que meus filhos não precisam pagar aluguel enquanto se estabilizam, respondeu Sandra, limpando a boca com um guardanapo. Uma estranha calma tomou conta de mim. Talvez fossem todos aqueles anos de frustração acumulada, ou talvez fosse simplesmente a hora da verdade vir à tona. Senti um sorriso surgir no meu rosto. Não aquele sorriso habitual para manter a paz, mas algo diferente, algo que fez o sorriso de Sandra vacilar levemente. Bom, isso é interessante, falei, recostando-me na cadeira. Eu não vou pagar aluguel porque esta casa é minha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então James começou a rir, seguido pela risada estridente de Melissa. Sandra também riu, mas havia um tom nervoso na risada dela. Do que você está falando? Perguntou, ainda rindo. Esta casa é minha, repeti, sem desviar o olhar. As risadas cessaram enquanto eles assimilavam minha expressão. O rosto de Sandra passou por uma série de emoções, diversão, confusão, incredulidade, por fim, algo próximo ao pânico. Isso é ridículo, gaguejou, pegando o telefone. Vou ligar para o seu pai agora mesmo. As unhas perfeitamente cuidadas dela digitavam agressivamente na tela enquanto colocava o telefone no viva voz. Os toques pareciam ecoar por toda a cozinha. Alô? A voz do meu pai soou pelo alto-falante. David? A voz de Sandra estava tensa, controlada. A Ruby está contando umas histórias interessantes sobre a casa. Disse que a casa é dela. Isso não é verdade, né? O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Quando meu pai finalmente falou, sua voz estava hesitante. Bom, ele pigarreou. Na verdade, meus sogros colocaram a casa no nome da Ruby antes de falecerem. Eu não achei. Não achou que deveria mencionar isso? Sandra praticamente gritou. Como você pôde não me contar isso? Eu não achei que fosse importante, respondeu meu pai, fraco. Nunca pareceu relevante. Não relevante? O rosto de Sandra ficou vermelho. Não relevante que sua filha adolescente é dona da nossa casa? Ela desligou antes que meu pai pudesse responder, quase arremessando o telefone na mesa. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira. James e Melissa me encaravam como se nunca tivessem me visto antes. Sandra respirava fundo, tentando se recompor. Quando finalmente falou, sua voz estava artificialmente alegre, mas eu pude notar um leve tremor. Bom, forçou uma risada que mais parecia um soluço, tudo isso foi um grande mal-entendido. É claro que você não precisa pagar aluguel. Ruby, vamos esquecer essa conversa, tá bom? Eu já tinha perdido completamente o apetite. Sem dizer nada, me levantei e subi as escadas. Enquanto subia, pude ouvir os sussurros apressados vindos de baixo, a voz áspera de Sandra misturada com os tons nervosos de James e Melissa. Às 6 da manhã seguinte, já estava acordada, olhando para o teto e pensando em como tudo havia mudado em poucas horas. Perto das 7, houve barulho no andar de baixo, o som familiar de Sandra preparando o café. Estava prestes a descer quando ouvi sua voz. David, você precisa fazer algo sobre essa situação, dizia, em tom baixo, mas intenso. Sua filha não pode, simplesmente precisamos fazer com que ela vá embora. Fiquei imóvel nas escadas, prendendo a respiração. Eu sei que a casa é dela, David, continuou Sandra, visivelmente frustrada. Mas ela está dificultando as coisas. Ela não se encaixa mais aqui. Está se tornando um problema. Houve uma pausa. Mesmo dali, consegui perceber a hesitação na voz do meu pai. Mas, Sandra, a casa é dela. Eu não posso simplesmente expulsá-la. Ninguém está falando em expulsar, a voz dela ficou doce, aquele tom meloso que usava para manipular. Só precisamos guiá-la na direção certa. E aquelas universidades para as quais ela se inscreveu? As de outros estados? Você podia incentivá-la a ir para uma delas. Diga que seria bom para a independência dela. Meu estômago se revirou quando ouvi meu pai responder.
Talvez você tenha razão, disse, relutante. Vou conversar com ela sobre se mudar para fazer faculdade. Pode ser melhor para todos. Esperei até Sandra desligar. Então entrei na cozinha, mantendo o rosto neutro. Comecei a servir um pouco de cereal, fingindo que não havia ouvido nada. James e Melissa entraram logo depois, com olhares desconfortáveis. Sandra foi a última a entrar, ainda com o telefone na mão. Bom dia, pessoal. Disse alegremente, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Todos nos sentamos. O único som era o cereal sendo mastigado e o tilintar das colheres nos pratos. Então, casualmente, como se comentasse sobre o clima, falei. Ah, e a partir do próximo mês, todos vocês vão ter que começar a pagar aluguel. Ah, e a partir do próximo mês, todos vocês vão ter que começar a pagar aluguel. Por um momento, o silêncio na cozinha foi tão pesado que eu conseguia ouvir o som do relógio na parede. Sandra me olhou fixamente, como se eu tivesse falado algo em uma língua desconhecida. James e Melissa pararam com as colheres no ar, os olhos arregalados, trocando olhares nervosos. Foi Sandra quem quebrou o silêncio, forçando uma risada que parecia mais um soluço. Você está brincando, certo? Perguntou, sua voz quase infantil, tentando desesperadamente manter o controle da situação. Não, Sandra. Não estou brincando. Minha voz era calma, mas cada palavra estava carregada de firmeza. Vocês estão morando de graça aqui há anos. Chegou a hora de contribuir. Ela engoliu em seco, tentando recuperar a compostura. Isso não faz sentido. Somos uma família, e... Não somos uma família, interrompi, minha paciência esgotada. Você deixou isso bem claro quando exigiu que eu pagasse aluguel enquanto seus filhos viviam aqui sem levantar um dedo. Agora, todos terão o mesmo tratamento. James bufou, tentando demonstrar desdém, mas a insegurança estava evidente. Isso é ridículo. Eu não vou pagar nada. Então você é livre para procurar outro lugar para morar, retruquei, meu olhar fixo nele. Melissa, que geralmente evitava se envolver em confrontos, resolveu abrir a boca. Eu ainda estou na faculdade. Como você espera que eu pague aluguel? Talvez você devesse ter pensado nisso antes de ficar gastando dinheiro em festas e roupas caras, respondi. Mas não se preocupe, o valor será justo. Eu até posso ajudar vocês a encontrarem um emprego. Sandra finalmente explodiu, batendo a mão na mesa. Você perdeu completamente a noção. Esta casa sempre foi um lar para todos nós. Não vou deixar você transformar isso em algum tipo de pensão ridícula. Eu a encarei, sem desviar o olhar. Engraçado ouvir isso de você, Sandra. Porque ontem mesmo eu ouvi você tentando convencer meu pai a me mandar embora da minha própria casa. E você achou que eu não sabia disso? A cor sumiu do rosto dela, e por um momento ela ficou sem palavras. Melissa parecia prestes a desmaiar, e James olhava fixamente para o prato, como se quisesse desaparecer. Eu só estava tentando ajudar você a ter mais independência, disse Sandra, tentando disfarçar o pânico. Ah, claro. Independência. Que gentil da sua parte tentar me ajudar a sair da casa que meus avós deixaram para mim, enquanto você e seus filhos continuam morando aqui sem pagar um centavo. Ela tentou falar algo, mas eu levantei a mão, interrompendo-a. Não precisa se preocupar. Eu já decidi. Todos vocês terão contratos formais. Se quiserem continuar morando aqui, será nos meus termos. Sandra levantou-se abruptamente, tentando manter uma postura de autoridade. Isso é inaceitável. David nunca permitiria uma coisa dessas. Talvez você devesse ligar para ele de novo e perguntar o que ele acha disso. Ou melhor, pergunte o que ele vai fazer quando eu resolver colocar todo mundo para fora e vender essa casa. O choque estampado no rosto dela era quase satisfatório. Ela sabia que eu tinha o poder de fazer exatamente isso, e a possibilidade claramente a aterrorizava. Naquela noite, trancada no meu quarto, comecei a ouvir os murmúrios e as discussões abafadas vindas do andar de baixo. Sandra provavelmente estava tentando formular um plano para contornar a situação. Mas o que ela não sabia era que eu estava mais do que preparada para enfrentá-la. No dia seguinte, convoquei uma reunião. Sandra tentou recusar, mas deixei claro que ela não tinha escolha. Às 10 da manhã, estávamos todos sentados na sala de estar. Sandra, James e Melissa pareciam desconfortáveis, enquanto eu mantinha a postura firme. Aqui estão os contratos de aluguel, disse, entregando uma cópia para cada um. Vocês terão um mês para decidir se querem ficar. Sandra pegou o papel com as mãos trêmulas, e à medida que lia, seu rosto ficava cada vez mais vermelho. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso. Na verdade, posso. Sou a dona da casa. James jogou o contrato no chão, sua expressão irritada. Isso é injusto. Nós somos sua família. Não, James.
Vocês são minha madrasta e meus meios-irmãos, que, por anos, me trataram como uma empregada. Se querem continuar aqui, vão pagar como qualquer outra pessoa. A discussão se arrastou por horas, mas eu não cedi. No final, deixei claro que não havia espaço para negociação. Sandra finalmente percebeu que não tinha saída, mas antes de sair, lançou um último golpe. Você nunca terá o apoio do seu pai depois disso. Eu sorri, cansada, mas firme. Veremos. Nos dias que se seguiram, ela tentou de tudo, manipular meu pai, criar um clima de tensão na casa, até tentar jogar James e Melissa contra mim. Mas nada funcionou. O contrato foi assinado por todos eles, e o primeiro pagamento chegou no mês seguinte. A verdade é que, depois de anos sendo menosprezada, eu finalmente estava no controle. E pela primeira vez, não me importava com o que eles pensavam. Eu tinha casa, o poder e, mais importante, minha paz de espírito. Eles que lidassem com a realidade. Os meses foram passando, e a pressão dentro daquela casa só aumentava. No começo, Sandra, James e Melissa tentaram agir como se nada estivesse acontecendo. Pagaram o primeiro mês de aluguel com má vontade, como se acreditassem que eu logo mudaria de ideia. Mas eu não mudei. Os pagamentos começaram a atrasar. Primeiro foram alguns dias, depois semanas. A desculpa era sempre a mesma: imprevistos, contas acumuladas, dificuldades temporárias. Mas eu sabia que não era apenas isso. James não comprava mais seus jogos caros e passava mais tempo trancado no quarto. Melissa deixou de ostentar roupas novas e parou de sair com frequência. E Sandra? Sandra parecia se desmanchar diante dos meus olhos. Estava abatida, com o rosto cansado e olheiras profundas. Então, decidi que era hora de resolver a situação de vez. Em uma noite chuvosa, reuni todos na sala. O ambiente estava pesado. Meu pai estava sentado no sofá, abatido, enquanto Sandra permanecia de pé, com os braços cruzados, tentando sustentar uma postura de superioridade que já não existia. James e Melissa, como sempre, abaixavam a cabeça, evitando me encarar. Já faz 3 meses que vocês não pagam o aluguel completo, comecei, a voz calma, mas firme. Eu poderia muito bem colocar todos vocês para fora. Sandra arregalou os olhos, indignada. Você nunca faria isso. A olhei com frieza. Não subestime o quanto eu já aguentei. Mas, veja bem, vou ser justa. Não vou cobrar aluguel do meu pai. Não porque ele não possa pagar, mas porque sei que ele está sendo manipulado. Por respeito a ele, vou poupá-lo dessa cobrança. Meu pai levantou a cabeça, surpreso, mas ficou calado. Sabia que eu tinha razão. Agora, com você é diferente, Sandra, continuei, fixando meu olhar nela. Você sempre me tratou como uma empregada aqui. Mandava em mim, enquanto seus filhos não levantavam um dedo. Então pensei em algo justo: você pode continuar morando aqui, mas em vez de pagar com dinheiro, vai pagar com trabalho. Vai limpar a casa, lavar roupa, cozinhar. Vai ser a empregada daqui. O rosto de Sandra ficou lívido. Ela levou a mão à boca, como se tentasse conter o desespero. Você só pode estar brincando, sussurrou, a voz fraca. Não estou. Minha voz foi firme. E para deixar as coisas bem claras, você vai usar um uniforme de empregada. Quero você com aquele avental preto e branco, touca na cabeça, tudo como manda o figurino. Se vai fazer o trabalho, que faça direito. Sandra ficou imóvel por alguns segundos. Depois, sem conseguir controlar as lágrimas, virou-se para o meu pai. David. Você vai deixar ela me humilhar assim? Meu pai parecia desconfortável, mas não disse nada. Pai, com todo respeito, não interfira. Você sabe por que não estou cobrando de você. Mas Sandra precisa pagar pelo que fez. Ele suspirou, abaixando a cabeça. Sandra ficou ali, chorando baixinho. Melissa olhava, pálida, e James não esboçou reação. Sandra saiu da sala, derrotada. Na manhã seguinte, desci as escadas e encontrei Sandra na cozinha. Ela vestia um uniforme de empregada doméstica, um vestido preto simples, com um avental branco amarrado na cintura e uma touca cobrindo os cabelos. A expressão dela era vazia enquanto limpava o balcão com movimentos automáticos. Bom dia, Sandra. Falei com naturalidade. Ela não respondeu. Peguei um copo de suco de laranja e bebi calmamente. Então, como se tivesse sido um acidente, deixei o copo escorregar da minha mão, derramando o suco no chão. Nossa, que distração a minha! Você poderia limpar isso, por favor? Ela ficou parada por um momento. Depois, lentamente, ajoelhou-se e começou a limpar o chão com o pano. Mas não parou por aí. No almoço, fiz questão de sentar-me à mesa e pedir que Sandra me servisse. Sandra, coloque mais molho no meu prato. E, por favor, não derrame.
Ela me serviu em silêncio, com as mãos trêmulas. Eu a olhava diretamente, sentindo cada segundo daquela inversão de papéis. Não era crueldade. Era justiça. No final da tarde, chamei Sandra até a sala. Sandra, as janelas da sala estão manchadas. Quero que as limpe agora. Ela hesitou. Mas já está escurecendo. Inclinei a cabeça. Eu pedi para limpar, Sandra. Ou prefere pagar aluguel em dinheiro? Ela ficou vermelha, mordeu os lábios e pegou os produtos de limpeza. Enquanto ela subia no banquinho para limpar as janelas, olhei para James e Melissa, que assistiam a cena sem dizer nada. Vocês também podem ajudar, sabem? Ou preferem assinar contratos novos com valores mais altos? Os dois se levantaram apressados e foram para seus quartos. Sandra continuou limpando em silêncio. E eu fiquei ali, sentada, observando. Naquela noite, me deitei e fiquei encarando o teto. Senti uma paz que não experimentava há anos. Não era alegria, não era maldade. Era a certeza de que finalmente tinha colocado as coisas no lugar. E não me arrependo. Sandra teve exatamente o que merecia. Meu pai fez a escolha dele, e eu fiz a minha. Se alguém acha que fui cruel, que pense o que quiser. Ninguém viveu o que eu vivi. Agora, finalmente, tenho paz. E não vou abrir mão disso por ninguém.